A gente vai ao vivo para Taiwan, onde está o brasileiro James Chuang, que mora na ilha já há 7 anos. Já é madrugada por aí. Mais uma vez você está com a gente. Muito, muito obrigada. E a minha primeira pergunta é sobre as pessoas, porque você tem uma atualização, inclusive, sobre o número de desaparecidos e isolados, né? Sim, hoje acabamos de receber a atualização de mais uma vítima. Essa vítima especificamente, ele estava fazendo trilha na montanha onde foi o epicentro, que é a cidade lá de Hualien. Então encontraram essa vítima, provavelmente atingido pelo desmoronamento das montanhas por causa desse acidente. James, em relação aos desaparecidos e isolados, você tem um balanço que o número subiu também, né? Exato. Nesse momento, temos um número os sinais de celulares daquela região foi restabelecido. E com o restabelecimento desses sinais, as vítimas que estão isolados exatamente nesse cidade do epicentro, que é Hualien, nas montanhas, nos hotéis, nos resorts, eles agora conseguem fazer ligação para solicitar socorro. Mas como essa imagem que vocês estão vendo é exatamente o portal para onde vai entrar para o parque, né? Taroko, que é o nome do parque é Taroko Hualien. Então, essas pedras de desmoronamento não possibilitam acesso de veículos. Então, as pessoas agora vão ter que ser resgatadas através de caminhada, helicópteros, e são, em média, 600 pessoas que estão isoladas nesses pontos aqui do desmoronamento na cidade. James, outra preocupação é em relação àqueles trabalhadores que trabalhavam em 2 pedreiras, né? Pelo menos 70 trabalhadores, a informação que chegou para a gente aqui. Você me disse ontem que o trabalho seria bem complicado, porque são pedras grandes e que máquinas estavam indo primeiro para retirar o que caiu, os destroços, né? Agora, o que a gente pode dizer em relação a esses trabalhadores hoje? Bom, foi comunicado hoje que já tiveram contato com eles e que a princípio não teve problemas, ou seja, nesse momento tem contato, eles estão conseguindo fazer ações para poder resgatar. Mas, por enquanto, não temos outras notícias adicionais, mas o contato já foi restabelecido com essas pessoas lá dentro. Um outro ponto também é em relação a novos tremores. Ontem você trouxe um balanço para a gente, inclusive disse que um pouco antes da entrevista tinha acontecido um outro tremor. Qual é a situação de hoje por aí? Bom, hoje, agora no final da tarde, houve mais um tremor de 5,2 agora, totalizando 365 no relatório de agora antes do noticiário com vocês agora. Então, continua persistindo pequenos e médios tremores aqui em Taiwan. A orientação para os moradores, James, é aquela, né? Ficar com a mochila, com os itens essenciais, porque qualquer coisa, pelo menos está com documento, está com água potável, continua mantida. Exatamente, correto. E hoje, agora depois de tudo ter passado, o governo mandou as pessoas fazerem verificações, né? Checagem estruturais. Foi encontrado vários pilares de viaduto com rachaduras. Então, agora a cidade vai passar por toda uma verificação e reconstrução do que foi danificado. James, um outro ponto que eu acho que vale a gente destacar aqui é em relação à fabricação de chips. A gente, inclusive, aqui no Brasil hoje, vários canais de imprensa repercutiram o que a gente disse ontem, né? Sobre essa questão da paralisação da fabricação, depois as fábricas anunciaram que a fabricação foi retomada. Tudo segue normal? Como que está a rotina? Exato. Após o primeiro susto e o terremoto forte, foi feita toda a inspeção na linha e agora já foi verificado, porque essas empresas, elas são totalmente inovadoras e já com
a construção em mente desses abalos sísmicos. Então, desde então, depois das inspeções, as empresas já retomaram toda a produção normal por enquanto. Então, está tudo normatizado já. A gente viu a Silvia Kikuchi falando da preocupação com a chuva, que poderia prejudicar o andamento dos trabalhos de resgate. Como é que está o clima em Taiwan? Exatamente. Taiwan agora está começando agora o calor e a época de chuva. Taiwan tem um clima extremamente instável. Você começa de manhã quente e de repente vem chuva. As chuvas ele vem, passa e volta e vem. Então isso realmente vai dificultar. E Hualien fica exatamente na costa oeste. Ela basicamente é o litoral e depois as montanhas muito altas. Então realmente chove bastante. Isso vai dificultar muito caso esse pessoal do resgate para conseguir chegar a acesso e por causa do clima, né, das chuvas, isso vai atrapalhar bastante. Bom, mas a gente torce para que todas as pessoas sejam encontradas e bem. E a gente falou dos trabalhadores que ficaram presos nas pedreiras. A gente comentou que as pessoas estão recuperando aí o sinal do celular. Então, consegue se comunicar, as pessoas conseguem avisar onde estão. Agora, em relação a quem ficou preso em túnel, a gente tem atualização também. A verdade é o seguinte, o túnel, a frente do túnel é uma ponte, caiu. Então ninguém consegue acessar ele, exatamente do norte. Aí do lado sul, do outro lado, onde teve desmoronamento das montanhas, então, ou seja, essas pessoas ficaram meio que isoladas. O túnel, pedaço da rodovia e depois a montanha desmoronada. Então agora já foi retomado, já conseguiram liberar parte da linha de trem. Então essas pessoas já podem fazer acesso via linha de trem. Mas em termos de completar uma viagem de carro, atravessar do norte a sul, não há possibilidade. Porém, as máquinas, os tratores estão limpando para poder acessar até chegar nesse resgate dessas pessoas que estão nesse trecho do túnel que desabou, né? Da montanha que desabou até o túnel. Mas para retirar essas pessoas, os helicópteros foram lá para retirar essas pessoas. Então, o que não dá é atravessar de carro por esse trecho. Entendi. Em relação a voos, né? Tem alguma orientação do governo? Os voos acontecem normalmente? Você tem alguma informação sobre isso para a gente? Sim, por enquanto está totalmente normal, não tem nenhum atraso ou cancelamento em relação ao terremoto. Não afetou em nada nos aeroportos. Neste momento, James, quais são os alertas enviados pelo governo para a população? Nesse momento, o governo tem um centro de operações aqui de Taiwan, que é o CEOC. A presidente de Taiwan acabou de anunciar que está colocando todos os recursos públicos, ou seja, assistenciais, para estar ajudando as vítimas que estão ainda sendo localizados ou para ser resgatado, e depois toda a parte da verificação das partes públicas, ponte, viaduto, prédios que estão trincados, para ter certeza de que tudo isso não vai causar outros problemas por causa de novos terremotos. Foi o que a presidente acabou de anunciar agora há pouco. Pois é, e você trazendo para a gente aqui ao vivo, direto de Taiwan. James, muito obrigada. Antes de encerrar, eu tenho só mais uma pergunta. A gente sabe que tem muito brasileiro por aí. Como é que está a nossa comunidade? Trocando informação, a gente sabe que nenhum brasileiro se feriu, ainda bem, mas como é que está a troca de informação entre os brasileiros? Bom, está bastante direto e instantâneo pela nossa rede social do grupo que a gente gerencia. Em Taiwan temos em média de 1.700 pessoas brasileiras registradas, aí ativas um pouco menos porque o pessoal vai e volta, e nós estamos num grupo ativos de 390 pessoas mais ou menos, trocando mensagens a todo momento.
Muito obrigada mais uma vez, James. Eu lembro aqui para a nossa audiência do Conexão que em Taiwan são 11 horas a mais. Então, o James está falando comigo em plena madrugada em Taiwan, 1h15 da madrugada. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Foi um prazer ter você aqui com a gente, para a gente entender melhor como está a dimensão pós-terremoto. Obrigada mais uma vez, James. Obrigado, Kelly. Então, uma boa tarde a todos. Obrigada.